nessa leitura, um dos problemas que Paulo vai tratar ali é o problema da desunião, e aí você já vai entender logo no início dessa carta que ele vai falar muito sobre a questão da humildade, ele vai falar sobre a questão da obediência à palavra de Deus, e aí vai ser interessante, antes da gente ler o texto de hoje, que é Filipenses 2, 12 e 16, vai ser interessante a gente ler Filipenses 2, 5 a 11. Então, volta um pouquinho aí, Filipenses 2, 5 a 11. E aí Paulo vai tratar então algumas questões ali na igreja de Filipos, como eu disse, algumas questões ligadas à desunião, à desobediência à palavra de Deus, a uma certa irreverência em relação à presença de Deus, às coisas de Deus, como aqueles irmãos estavam lidando com a verdade bíblica, como eles estavam lidando com a conduta deles diante de Deus. E antes de Paulo falar disso, ele vai falar exatamente o que a gente vai ler agora, e vai ser muito interessante, olha só. Filipenses 2, 5 a 11, você achou aí? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Já dá para perceber, se eu falei para você que Paulo vai tratar sobre algumas questões como falta de união, desobediência, soberba, já dá para entender que nesse trecho, o que ele vai começar a fazer? Ele vai falar para aqueles irmãos que eles precisam ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então Paulo vai usar Jesus como exemplo e vai dar o exemplo de Jesus antes de entrar no trecho que a gente vai ver hoje, que é do 12 ao 16. Então vamos ler comigo, por favor, do 5 ao 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É um trecho maravilhoso, magnífico da Bíblia, mas esse trecho, ele está mostrando para a gente exatamente um exemplo de humildade, o exemplo supremo, o exemplo absoluto, o maior exemplo de humildade, que é Cristo. Então olha que interessante, Paulo mostrou para aquela igreja o exemplo de Cristo, para agora falar sobre alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e a gente vai começar a ler então Filipenses 2, e a gente vai do 12 agora em diante. Você achou aí? Filipenses 2, 12. E aí vai começar com assim, então você entende que o assim é uma expressão para conectar o que ele falou antes. O que ele falou antes? Ele deu o exemplo absoluto, o exemplo supremo de humildade, que foi o exemplo de Cristo. Ele vai conectar agora falando assim, trazendo como uma ideia de conclusão para a gente. Assim, então você está entendendo, ó, depois desse exemplo de humildade de Jesus, beleza? Irmãos de Filipos, irmãos do UP, beleza? Depois de olhar esse exemplo de Jesus, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então entenda, a gente viu o exemplo de Cristo, que é um exemplo de obediência. A gente viu o exemplo de Cristo, que é um exemplo de vida em amor.
E aí Paulo está tentando mostrar como que a gente vai conseguir resolver os problemas que a igreja de Filipos está vivendo, que são problemas de desunião, problema de disputa entre os irmãos, problema de desobediência à palavra de Deus. Como que a gente vai conseguir resolver esses problemas? Está no versículo 5, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Foi o que a gente leu no início. Então, nesse trecho, o que a gente está percebendo? Que a gente tem que olhar para o nosso exemplo maior, para o nosso principal exemplo, o exemplo de Cristo. Então, se a gente olhar para o exemplo de Cristo, inevitavelmente a gente vai ser o quê? Mais amoroso com as pessoas. Nós seremos mais amorosos. Seremos mais obedientes a Deus. E agora a gente vai então observar um pouco mais esse versículo 12, olha só. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença. Você está conseguindo entender o que Paulo está dizendo? Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha o que Paulo está mostrando. Que aqueles irmãos que na presença de Paulo estavam sendo obedientes, agora na ausência de Paulo, eles têm que ser o quê? Muito mais obedientes. Como que a gente consegue entender isso? Como que a gente consegue trazer isso para a nossa vida hoje? A questão aqui que Paulo está mostrando é a seguinte: irmãos de Filipos, irmãos do UP, pensando no nosso dia a dia, pensando no UP Camp, a gente precisa ser obediente a Deus, não só na presença de algumas pessoas que a gente considera que são autoridades ou são pessoas importantes e que aí a gente tem que agir de uma certa forma correta ou que apresente um bom testemunho. E Paulo está dizendo o seguinte: quando eu estava com vocês estavam agindo bem, e agora que eu não estou com vocês têm que fazer o quê? Continuar agindo da mesma forma, porque vocês não estão agindo para me agradar, vocês estão agindo para agradar a Deus. E isso tem tudo a ver com as nossas vidas, porque às vezes a gente tem uma tendência pessoal de ter uma conduta, uma certa conduta na frente de algumas pessoas e ter uma conduta diferente quando essas pessoas não estão presentes. A gente acaba relaxando um pouco, a gente acaba se tornando um pouco relapso em relação à vontade de Deus. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? O que isso tem a ver com o UpCamp? Galera, a gente vai ali para buscar a presença de Deus. E talvez quando tiver alguém perto, tiver eu perto, Clovinho perto, alguém do amarelinho, alguma liderança ali, a gente talvez tenha um tipo de conduta. Mas e quando não tiver ninguém perto? É disso que Paulo está falando. E quando tiver só a tua galerinha ali, que você sabe, pô, será que quando eu estiver com a minha galerinha eu posso falar um palavrão de repente? Será que eu posso falar uma parada meio obscena aqui? Porque eu estou só com a minha galerinha, eu estou só aqui no quarto. Será que eu posso fazer um bullying com alguém? Pô, eu estou só aqui no quarto, ninguém está me vendo, cara. Acho que eu vou fazer uma zoação aqui mais pesada aqui, porque... Não, calma aí. Da mesma forma que vocês agem, porque vocês consideram alguém como importante, como alguma autoridade, e vocês agem porque vocês sabem que aquela maneira de agir é correta, vocês precisam continuar agindo da mesma forma quando ninguém estiver olhando. É disso que Paulo está falando. Claro que você vai aplicar isso para o seu dia a dia. Claro que você vai aplicar isso para o UP de modo geral. E claro que você vai aplicar isso no UpCamp. Será que eu posso desagradar a vontade de Deus só porque ninguém está olhando? Será que eu posso isolar alguém, criar um grupinho, isolar alguém, porque ninguém está sabendo exatamente que eu estou isolando? Será que Deus não está vendo? Será que eu posso falar mal de alguém? No meu dia a dia, aqui no UP, na sua escola, na sua casa, no seu bairro, no UpCamp, onde você estiver. É disso que Paulo está falando. Essa carta é muito atual, irmãos. Essa carta é muito atual. O que estava acontecendo em Filipos acontece na nossa vida hoje. E daqui eu quero tirar a primeira lição dessa noite. A motivação do crente para desenvolver a santidade é Cristo. A motivação para você desenvolver a sua santidade é Cristo. A conduta do crente é uma conduta que independe da situação. É isso que Paulo está falando. Então não pode depender de ter alguém que seja uma autoridade perto de você para você agir corretamente. Você tem que agir corretamente, independentemente de quem estiver perto de você, porque você age corretamente, porque você foi salvo e você quer agradar a Deus.
Você não pode depender de quem está do teu lado. Isso não pode decidir como você se comporta. O seu exemplo maior é qual? Foi o que a gente viu no início, foi isso que Paulo fez. Paulo mostrou o exemplo maior, que foi o exemplo de Cristo, o exemplo de humildade e obediência, para mostrar para a gente que a gente precisa ser humilde e obediente. Por isso, antes de tratar da questão da desunião na igreja, antes de tratar da desobediência, antes de tratar de soberba, Paulo mostrou Cristo para a gente. Ele é o nosso maior exemplo. A sua motivação deve ser Cristo. Vamos ler o versículo 12 mais uma vez. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, agora você está entendendo melhor, né? Porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Aqui vale um destaque. A salvação é dada pela graça de Deus. Então você não pode obter a salvação pelo teu mérito, você já sabe disso. Você está numa igreja reformada. A salvação pertence a Deus, somente a Deus, pela graça de Deus. Ninguém merece, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Você entende isso? É um favor imerecido, totalmente imerecido. Como que eu explico isso? É a graça de Deus, é a bondade de Deus. Você sabe que você é pecador. Aí Jesus foi lá para a cruz, tomou o seu lugar, te substituiu, pagou o preço, comprou a sua vida e falou para você agora você está salvo, você é salvo. A gente entende isso. Aí Paulo está dizendo o seguinte: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha que interessante. Você foi salvo pela graça. Ser salvo pela graça não quer dizer que não teve um alto preço, correto? Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. A gente não faz ideia do que é isso. Então não foi sem um preço, mas Jesus nos substituiu naquela cruz. E aí Paulo está dizendo, desenvolvam a sua salvação. Por quê? Jesus deu a salvação para você, ela é sua agora. Depois que você tem a salvação, você tem que fazer o que com essa salvação? Desenvolver essa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Então você não pode obter a salvação, mas depois que você tem a salvação, você deve fazer o quê? Desenvolvê-la. Então tem uma atitude sua envolvida nisso. Você precisa se esforçar para desenvolver a sua salvação. Você não pode fazer nada para obter a salvação, entende? Mas depois que você obteve, você vai desenvolvê-la. Mas, João, você não acha que dizer que eu não posso fazer nada para obter minha salvação e que eu não posso fazer nada para perder minha salvação, você não acha que isso pode me deixar acomodado? Jamais. Jamais. Quem foi salvo, quem entende o amor de Jesus, jamais vai ficar acomodado. Então não existe nenhuma preocupação nesse sentido. Aí quem ouve isso fica acomodado, não é salvo. Simples assim. Quem ouve que a salvação é dom gratuito de Deus e que você não pode fazer nada para obter a salvação e nada que você fizer vai fazer você perder a salvação, e quem ouve isso e não faz nada da sua vida, quem ouve isso e não desenvolve essa salvação, simplesmente não é salvo. E você que é salvo, você vai trabalhar para desenvolver a sua salvação. É isso que Paulo está falando. A salvação é tua. Agora trabalha para desenvolver essa salvação com temor e tremor. Olha que interessante. A ideia aqui de temor e tremor não é uma ideia daquele temor que você foge, se esconde. Não é nesse sentido. O temor aqui é no sentido de alguém que você considera demais, que você ama demais e você não quer decepcionar essa pessoa, entendeu? Então você vai desenvolver a sua salvação com esse sentimento de alguém que te deu algo muito precioso, que no caso é Deus. Deus, pela graça, te deu a salvação. Você sabe que você não merecia. E aí você fica preocupado, você tem medo, entendeu? Nesse sentido, de desagradar esse Deus. Então por isso você vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. É disso que Paulo está falando. E aqui a gente vai tirar a nossa segunda lição. Guarda no seu coração. Quem é salvo desenvolve a sua salvação. Quem é salvo desenvolve a sua salvação. Você não pode fazer nada para ser salvo, mas desenvolver a salvação é responsabilidade sua. Santidade é responsabilidade sua. Você precisa desenvolver a sua santidade. O que isso tem a ver com a gente hoje aqui, João? Tem a ver que a gente vai para um upcamp. E a gente vai para lá para quê, galera?
Óbvio que vai ter momento maneiro, a gente vai brincar, vai zoar, vai jogar bola, vai fazer muita coisa legal. Mas a galera orou ali na reunião de oração. Mais importante vai ser buscar a presença de Deus. Muito mais importante. E quando a gente estiver brincando, a gente vai estar glorificando a Deus. E quando a gente estiver no quarto, a gente vai estar brincando com a galera também, glorificando a Deus. A gente não vai fazer um bullying com ninguém, porque não faz sentido. Mas a gente pode ser bem-humorado, a gente pode ser divertido? Claro, mas se preocupando com o outro. Se preocupando se está divertido para você e para o cara também. Não pode estar divertido só para o meu grupo. Está divertido para o meu grupo e para outra pessoa não está divertido. Poxa, aí isso não está agradando a Deus. Você está entendendo? E não pode ser só porque tem alguém te fiscalizando. É isso que Paulo está falando. Não tem como ter uma pessoa com você 24 horas por dia. Mas eu vou fazer isso porque Deus está me fiscalizando. Não, cara. Você vai desenvolver sua salvação com esse medo de desagradar alguém que você ama muito. Porque esse alguém te amou muito primeiro. Essa é a lógica do Evangelho. A salvação é obra exclusiva de Deus. Ninguém merece ser salvo. Mas depois de ser salvo, depois de entender o que aconteceu ali naquela cruz, a gente vai viver lutando para agradar o nosso Deus. Quem é salvo jamais vai ficar de braços cruzados. Por isso que não tem problema dizer para você que você não perde a salvação. Porque se você de fato é salvo, você nunca vai ficar de braços cruzados. Você nunca vai ficar feliz com o pecado. Quem é salvo nunca vai ficar feliz com o pecado. Você vai se sentir arrebentado pelo pecado. Se você está feliz pecando, cara, um sinal terrível. Talvez você não seja salvo. Quem é salvo não se sente bem pecando e vai lutar por uma vida santa. Isso é muito sério, irmãos. Quem é salvo vai trabalhar, vai lutar, vai viver completamente para Deus. A gente entende que foi pela graça que a gente foi salvo. Então é impossível você ser alvo do amor de Deus e continuar vivendo sem se incomodar no pecado. Por que Paulo está falando para desenvolver a sua salvação? Imagina que você tem o poder agora de respirar debaixo d'água. E aí você mergulha na água e você pode ficar lá sem respirar. Você agora é um X-Men. E aí você vai mergulhando e você vai achando coisas muito lindas, muito belas, maravilhosas, e você vai mergulhando mais, mergulhando mais. E aí daqui a pouco você começa a achar algumas riquezas. Você começa a achar algumas pérolas preciosas, que valem muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí você pega umas 3 assim. Aí você vê que lá embaixo tem mais. E aí você vai mais fundo. E aí você vê que lá embaixo tem mais. E aí você vai mais fundo. Você está entendendo? É isso que Paulo está falando. Que você pode desenvolver a sua salvação, que você pode mergulhar fundo e mais fundo, atrás desse tesouro. É isso que Paulo está falando. Aqui a ideia é a seguinte: desenvolva a sua salvação. A ideia é, vá mais fundo. A gente está indo para o Upcamp para ir mais fundo, galera. Para ir mais fundo. Para buscar a Deus de todo o nosso coração. É isso que a gente vai fazer lá. Essa é a intenção. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Da mesma forma, é a nossa relação com a nossa salvação. Você já é salvo. Agora, desenvolva a sua salvação. Você já foi declarado santo, agora se santifique. Se você é salvo de verdade, você vai querer fazer isso. João me fala de forma bem prática. Vá mais fundo na palavra de Deus. Vá mais fundo na sua busca com Deus. Desenvolva a sua santidade. Preste atenção em mim aqui, ó. Todo mundo, gente. Todo mundo. Todo mundo. Eu quero todo mundo olhando para mim agora. Todo mundo. Todo mundo olhando para mim, ó. Desenvolva a sua santidade. Livre-se dos seus pecados. Preste atenção, é isso que a palavra de Deus está falando. A gente vai buscar a presença de Deus, a gente vai encontrar Deus. Livre-se dos seus pecados. Ó, livre-se da pornografia. Livre-se da pornografia. Em nome de Jesus. Busque um namoro santo. Em nome de Jesus. Se você não está na idade de namorar, não namore. Não namore. Paulo está falando sobre obediência, sobre reverência. Desenvolva a sua salvação.
Torne-se uma pessoa mais branda, mais cordial, mais tolerante, mais amável, mais prestativa, menos egoísta, menos murmuradora, menos reclamona, menos fofoqueira. É disso que Paulo está falando, irmãos. Isso tem tudo a ver com a gente hoje aqui. Se vocês estão salvos, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Mais uma vez, esse temor é de alguém que não quer ofender, alguém que ama demais. Se você sabe desse amor que te livrou do inferno, como é que você vai se colocar diante de Deus de forma irreverente? Como que a gente vai se colocar no culto de forma irreverente diante de Deus, aqui no Upcamp, no culto de domingo, no culto do Gol? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai ficar no culto consultando rede social, mídia social? Como que a gente vai ficar no culto conversando, rindo, catucando, rindo? A gente precisa de reverência, a gente precisa de temor diante de Deus. Qual é a lição 2? Quem é salvo desenvolve a sua salvação. E quem não desenvolve a sua salvação? Você entendeu a seriedade desse negócio aqui? Você está conseguindo entender isso? Dá tempo de mudar. É tempo de mudar. A gente vai lá para o Upcamp para fazer isso. A gente está fazendo isso aqui hoje. Vai ter vigília daqui a pouco. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, galera. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo e mude. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Qual é a lição 3, então? É Deus quem age para que possamos cumprir a sua boa vontade. É Deus que vai agir. É Deus quem efetua o querer realizar. Então, se você está sentindo no seu coração que essa palavra faz sentido, é Deus que está agindo no seu coração. É Deus que está agindo no seu coração, o Espírito Santo. Aqui efetuar é no sentido de uma energia que vai te empurrar para buscar a Deus. E é isso. É Deus que efetua essa energia, essa força. Ou seja, a gente não vai conseguir fazer nada disso sem Deus. Então a gente precisa do nosso Deus. Amém? Vamos agora para as aplicações. A gente vai pegar a primeira aplicação a partir do versículo 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões. E aí vem a aplicação 1. Viva relacionamentos transformados. Viva relacionamentos transformados. Um dos problemas da igreja lá de Filipos era a desunião. E é claro que isso não acontece no nosso meio. No nosso meio não tem desunião. O problema lá é que muitos trabalhavam murmurando. Isso não acontece no nosso meio. A gente não trabalha murmurando. A gente não murmura, a gente não reclama. O problema lá era soberba. Graças a Deus aqui não tem ninguém soberbo. Isso só acontecia lá. Um dos problemas lá da igreja de Filipos era a desobediência. Pessoas que tinham uma obediência quando estavam na frente de certas pessoas, mas quando não estavam eram totalmente desobedientes. Isso só acontecia lá. Não acontece aqui. Lá tinha grupinho, né? Aqui não tem grupinho. Graças a Deus. Aqui ninguém fala mal um dos outros. Aqui ninguém é reverente na hora do culto. Ninguém é irreverente na hora do culto. Aqui ninguém fica conversando na hora do culto, rindo. Aqui ninguém fica consultando rede social na hora do culto. Ninguém faz isso. Todo mundo presta atenção na palavra. Todo mundo com o coração quebrantado. Todo mundo entendendo que está na presença de Deus. Isso só acontecia lá em Filipos. E lá nem tinha rede social. Os caras consultarem rede social. Queridos, isso é um problema antigo, queridos. Isso é um problema de corações que ainda são pecadores. A gente precisa ser sincero. Como que a gente vai agir daqui para frente? Como que a gente vai agir no nosso dia a dia? Como que a gente vai agir lá no Upcamp? Vamos viver relacionamentos transformados? Amém? É isso que a palavra de Deus está mostrando para a gente. Não precisa ter disputa entre a gente. A gente não precisa só agir corretamente quando tem alguém importante olhando para a gente, que a gente julga que é importante. O nosso agir é para Deus. A gente está trabalhando para Deus. Não pode haver grupinho no nosso meio. A gente tem que trabalhar para unir, para agregar todo mundo.
excluir pessoas no meio do povo de Deus, isso é a maior derrota que pode existir. Vamos viver relacionamentos transformados. Vamos trabalhar para agregar todo mundo, para buscar união. Óbvio, isso tem a ver com perdoar. Vocês concordam? Isso tem a ver com perdoar. Isso tem a ver com não ser soberbo. Isso tem a ver com reconhecer que a gente também erra. 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Segunda aplicação, busque santidade. Busque santidade, busque uma conduta irrepreensível. A gente precisa buscar o caráter semelhante ao de Cristo. Para que ninguém possa olhar para a gente e ficar falando, ué, não tem nenhuma diferença entre você e o cara que não segue a Jesus. Eu olho para você, que você diz que segue a Jesus, e eu olho para essas pessoas que não seguem a Jesus, é a mesma coisa. Grupinho, murmuração, fofoca, soberba, orgulho, pessoas que não ouvem repreensão, pessoas que não ouvem exortação, pessoas que estão sempre com a razão. Cara, isso aí, normal. Mas vocês têm Cristo? Se vocês têm Cristo, vocês serão o quê? Irrepreensíveis e puros. Puro aqui é muito legal. Você já deve ter ouvido essa explicação, né? Puro vem da palavra sincero, sem cera. Como é que acontecia no mundo antigo? Os caras faziam um vaso, né? E aí o vaso talvez tivesse algumas rachaduras. Os caras pegavam a cera, passavam ali na rachadura para vender o vaso como se ele estivesse intacto. A pessoa comprava aquele vaso. Quando chegava em casa, botava contra a luz, ou então ficava muito calor, dava para ver as rachaduras. Aí criou-se a expressão. Quando o cara ia comprar o vaso, o cara falava o quê? Olha, eu quero um vaso sem cera. Não quero um vaso com cera, porque o vaso com cera está rachado. Daí vem a palavra sincero, sinceridade, que é o quê? Sem máscara. Sem maquiagem. De verdade, verdadeiro. Então, puro aqui é nesse sentido. Então, você precisa ser irrepreensível, você precisa ser sem máscara. Não pode ser um na frente de algumas pessoas e outro na frente de outros. É isso que Paulo está falando. Perceba. Você vai ser irrepreensível e puro, filho de Deus, inculpável, no meio de quê? De uma geração pervertida e corrupta. Deus não vai tirar a gente do mundo. A gente vai continuar no mundo. Mais. A nossa conduta não depende da conduta dos outros. E a gente vai fazer diferença. Nós devemos ser os grandes astros de Deus na sociedade. O que diz a sequência? Na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O mundo vive em trevas. A sociedade está sem luz. Nós temos a verdadeira luz, que é a luz de Cristo. Então, nós podemos refletir no mundo a luz verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim? Aqui, lá no Upcamp também. Depois, quando acabar o Upcamp, quando a gente voltar. 16. Preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui estamos falando de uma fidelidade inegociável. Preservar que também é bem legal. A origem da palavra é a seguinte: é como se você fosse um anfitrião e você guardasse uma bebida especial para oferecer para quem você está hospedando. Olha que interessante. Então, o que Paulo está falando aqui? Que a palavra de Deus é algo que você vai guardar, que é algo muito especial, e quando você tiver com uma pessoa, você guardou para poder oferecer para aquela pessoa, como se fosse essa bebida muito especial. E aí vem a terceira aplicação, a última aplicação: compartilhe a palavra de Deus. Paulo chama a palavra de Deus de quê? A palavra da vida. Você vai compartilhar a palavra da vida.
A gente vai para o Upcamp para se encher da palavra de Deus, para se encher da presença de Deus. Ali a gente vai também pregar sobre Deus, porque tem muita gente ali que está precisando de Deus. E quando voltar de lá, a gente vai estar muito forte, mais unido, sem grupinho, sem soberba, sem orgulho, para a gente pregar a palavra de Deus. Isso vale para o nosso dia a dia. E a gente vai compartilhar uma palavra que é viva. A Bíblia é viva, a Bíblia tem poder, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Por fim, irmãos, 16. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Queridos, um dia, no dia de Cristo, né? Um dia as nossas obras serão avaliadas por Deus. Deus vai perguntar para cada um de nós: o que você fez com o seu talento? O que você fez com a salvação que eu te dei? Eu coloquei vários talentos nas suas mãos. O que você fez? Você distribuiu a minha palavra, você guardou a minha palavra com zelo e distribuiu. Você pregou, você falou do evangelho para as pessoas. Compartilhe a palavra de Deus. Aplicação 1, viva relacionamentos transformados. Sinceros. Aplicação 2, busque santidade. Aplicação 3, compartilhe a palavra de Deus. Que Deus nos encoraje, nos motive a viver somente para o louvor do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Queremos ser transformados pela Tua palavra. Sabemos que só o Seu Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida santa, Senhor. Ajuda-nos a buscar santidade, Senhor. Ajuda o UP a ser um grupo que está unido e que está preocupado só em Te agradar, Senhor. Em viver para a honra e glória do Teu nome. Leva a gente para o Upcamp, para um momento que a gente busque de fato a Tua palavra, se aprofunde mais na Tua palavra. Busque santidade, queira mudar, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.